Olá, galerinha do sexto ano, aqui é a professora Thais, de Ciências, e hoje a nossa aula vai ser sobre diferenciação celular. Essa aula é um aprofundamento da aula das células ao organismo. Vocês já pararam para se perguntar como que as células de- são tão diferentes umas das outras? Têm formas tão diferentes? Têm funções tão diferentes? Todos nós nos formamos a partir de uma única célula. Essa célula se chama zigoto. O zigoto se forma a partir da união do óvulo com o espermatozoide. E então, aqui nesse desenho, nós podemos ver o zigoto representado como a primeira célula e está sendo denominada como óvulo fertilizado. A partir da fertilização, nos próximos dias, a célula se dividirá primeiro em duas, duas em quatro, quatro em oito, oito em 16 e assim sucessivamente, formando um montinho de células, células que ainda não são diferenciadas, não têm funções diferentes, são chamadas de células totipotentes, porque elas têm a possibilidade de se desenvolver em qualquer um dos tipos de células que nós temos no nosso organismo. Nesse slide, nós temos uma sequência que mostra justamente o que eu expliquei anteriormente. Espermatozoide e óvulo se encontrando, formando o zigoto, e então se dividindo em várias células, que nesse momento não são diferenciadas, portanto, nós chamamos de indiferenciadas. Elas não são diferentes entre si, têm a mesma forma e a mesma função. No entanto, passado várias divisões, as células do nosso organismo começam a se diferenciar e ter funções específicas, como formar as células do sangue, como o glóbulo branco e hemácia, formar células de glândulas, célula nervosa, célula da pele, do músculo, do osso, do tecido conjuntivo. Nós possuímos 4 tipos principais de tecidos no nosso corpo: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Aqui nesse slide, apresento para vocês os tipos de tecidos epiteliais. O tecido epitelial, ele tem uma característica muito importante. As células ficam umas bem juntinhas das outras, formando uma barreira. Por isso, o tecido epitelial é muito importante para fazer o revestimento do nosso corpo. Todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos, a gente por dentro e por fora é revestida por tecido epitelial. E também o tecido epitelial forma as nossas glândulas, né? A glândula de suor, por onde nós secretamos o suor, as glândulas endócrinas, então nós temos glândulas no nosso estômago que são responsáveis por liberar o ácido clorídrico, o que vai fazer a nossa digestão. Então, duas funções extremamente importantes do tecido epitelial são revestimento e secreção de substâncias. O tecido conjuntivo, ele tem vários subtipos. Nossa, professora, que figura confusa. Calma, deixa eu explicar para vocês. Aqui, bem no centro dessa figura, nós temos uma imagem, um corte transversal do nosso joelho. Então, nós conseguimos ver aqui o osso do joelho, a patela, bem na pontinha, que é esse ossinho que é móvel. Nós temos, então, a ponta do fêmur, né, e a ponta dos ossos que formam a tíbia e a fíbula, né? E
Aqui nós temos a exemplificação de todos os tipos de tecido conjuntivo que nós temos no corpo. Eles também estão espalhados por todo o corpo, né? Nós temos dois tipos de tecido conjuntivo propriamente dito, que é o tecido conjuntivo frouxo e o tecido conjuntivo fibroso. Também é um tecido conjuntivo o tecido ósseo, que formam os ossos, o tecido cartilaginoso, que forma a cartilagem, o tecido sanguíneo e o tecido adiposo, que forma a gordura, que é a reserva do nosso corpo. Uma coisa muito interessante do tecido conjuntivo é que ele tem muitas substâncias que o formam, que dão forma, e cada um deles tem um tipo de flexibilidade. Ou, quando a gente pensa em tecido conjuntivo propriamente dito, nós estamos pensando num tecido que, juntamente com o epitélio, forma a nossa pele. Vocês sabiam que a pele é o maior órgão que nós temos no nosso corpo? A pele, ela é um órgão e ela é formada por vários tecidos juntos. O tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido nervoso, né? Nós temos vários tipos de tecidos ali formando cada órgão do nosso corpo. O tecido ósseo, por exemplo, é importante que tenha a deposição de substâncias que o deixem mais duro. Qual é a substância que deixa o nosso osso mais duro? Vocês sabem? É o cálcio, né? A gente tem que tomar leite quando é criança para formar bem os ossos, né? E tem que consumir alimentos com cálcio a vida inteira para repor o cálcio que a gente perde dos ossos. O tecido cartilaginoso, ele está na ponta do nosso nariz, na orelha que nós conseguimos dobrar, também fazendo aqui o revestimento entre os ossos para que eles não fiquem batendo uns nos outros. O tecido sanguíneo é extremamente importante e ele não é formado por um único tipo de célula. Ele é formado por vários tipos de células. E isso é uma correção que eu quero fazer em relação ao vídeo anterior, né? Que, para simplificar, a professora fala somente das hemácias, os glóbulos vermelhos, mas no nosso sangue tem a parte líquida, que é o plasma sanguíneo, nós temos as plaquetas, as hemácias, os glóbulos brancos, que são vários tipos, né? Então, são vários tipos de células que vão auxiliar em várias funções dentro do nosso corpo. E o tecido adiposo, como eu tinha dito anteriormente, que é um tecido de reserva. Todas nós precisamos de alguma reserva para sobreviver ou para produzir partes do nosso corpo, produzir hormônios no nosso corpo. Então, nós armazenamos energia na forma de gordura nos adipócitos. O terceiro tipo de tecido é o tecido muscular. Nós temos três tipos de tecidos musculares. O tecido muscular que formam os músculos, propriamente ditos, né? Que movimentam os ossos, que faz com que a gente movimente o nosso corpo. Nós temos o tecido muscular cardíaco e nós temos o tecido muscular que formam as vísceras, o intestino grosso, o intestino delgado, o estômago. Aqui nessa imagem, nós temos algumas características desses tecidos, né? O tecido esquelético, ele é chamado de tecido muscular estriado, porque tem essas
listrinhas que vocês estão vendo na imagem. Tecido muscular estriado cardíaco, ele é diferente do tecido muscular esquelético. A gente movimenta o tecido muscular esquelético conforme a nossa vontade. O tecido estriado cardíaco, ele movimenta independente da nossa vontade. Nosso coração vai bombear o tempo inteiro e a gente não pode dizer para coração, o coração não vai parar. Enquanto o movimento do nosso corpo, nós conseguimos controlar, a gente só vai levantar se tiver vontade, e os nossos ossos só vão se movimentar se a gente tiver vontade. O tecido muscular esquelético, ele é muito rápido. Você pensa em levantar, você já está em pé. O tecido muscular cardíaco também é muito rápido. Tem que bater muito rápido para bombear todo o sangue para o nosso corpo. Já o tecido muscular não estriado, ele é chamado assim porque ele tem esse aspecto liso, ao invés dos outros dois que têm as listrinhas. E ele tem um movimento mais lento. E independente da nossa vontade também. Porque se você engole a saliva vai, independente da sua vontade, você produz a saliva e já vai engolindo, ela já vai indo para o seu estômago e assim vai, né? Esses movimentos das nossas vísceras que faz com que, por exemplo, que a gente se alimenta vá para o nosso estômago e assim por diante, é chamado de movimentos peristálticos. E eles são constantes e lentos. E por fim, o tecido nervoso. O tecido nervoso forma as terminações nervosas do nosso corpo, forma os nervos do nosso corpo, forma também o nosso cérebro, né? Ele é responsável pela pegar os estímulos do ambiente e interpretar esses estímulos, né? A nossa célula nervosa é chamada de neurônio e ela tem essa forma especial, que é como se fosse uma estrela, né? Essa parte mais ampla, chamada de corpo celular, e tem uma série de ramificações chamadas dendritos, e tem um prolongamento que vai até o próximo neurônio. Então, ele tem ramificações novamente. Um neurônio não toca no outro. Eles transmitem as informações através do que a gente chama de sinapses, né? Então, a informação vai de um neurônio para o outro, mas ela é transmitida eletricamente, mas não através do toque de um neurônio no outro. É um tecido muito importante para o nosso corpo, né? E era isso que eu tinha para falar sobre tecidos para vocês, sobre desenvolvimento das células, especialização das células e dos tecidos no nosso organismo. Em algumas regiões no nosso corpo, nós temos o que é chamado de células-tronco. Vocês já ouviram falar? Células-tronco são células não diferenciadas que potencialmente poderiam se transformar em qualquer outro tipo de célula. As células do nosso coração, as células do nosso cérebro, células epiteliais, os glóbulos vermelhos, todos os outros tipos de células do nosso corpo. Quando nós somos embriões, nós temos muitas células-tronco. E conforme nós vamos envelhecendo, nós já não temos tantas células-tronco
por todo o nosso corpo. Somente em alguns poucos lugares do nosso corpo nós teremos essas células. E o estudo dessas células é muito importante, porque nós estamos tentando, através desse estudo, descobrir curas para doenças, descobrir curas para lesões, né? Poder melhorar a vida das pessoas através do domínio dessas técnicas que são utilizadas para manipular as células-tronco. Finalizamos a nossa aula aqui. Tem um desafio para vocês fazerem. Até a próxima aula.